Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro de Moraes Toledo, acadêmico do 10º período de Direito. Estou aqui hoje junto com o Rodrigo, com o Igor, com o Gabriel, com o Sky, com o Pedro Henrique e com o senhor Moisés. Estamos aqui hoje para discutir e demonstrar o princípio da capacidade contributiva na nossa Constituição Federal de 1988, incluindo seus fundamentos e desafios que se encontram presentes. Vamos lá, eu queria agradecer o estúdio Totem, cumprimentar os colegas. O trabalho, como o Pedro disse, vai ser sobre o princípio da capacidade contributiva. O tema está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, e esse princípio ele determina que os tributos devem ser cobrados conforme a capacidade econômica de cada contribuinte. Ou seja, né, quem tem mais deve contribuir mais para o Estado. O que a Constituição busca nisso, né? Basicamente a base da justiça fiscal, que ela busca a equidade, né, equilibrar o sistema e reduzir as desigualdades sociais. Nós vamos abordar aqui diversos fatores, como os fundamentos, a relação, vamos falar brevemente sobre a reforma tributária. Vou passar a palavra para o Rodrigo, para ele fazer uns comentários para a gente aqui também, e vamos seguir. Então, queria agradecer a todos que estão aqui hoje para discutir sobre esse princípio da capacidade contributiva. Os colegas que estão desde o começo da faculdade, estamos nos momentos finais, então, querendo ou não, isso aqui vai ficar para a eternidade, como recordação. Agradecer o professor José Márcio, né, que obrigou a gente a vir aqui numa tarde chuvosa a apresentar esse trabalho. Apresentar não, né, fazer um podcast, uma conversa mais descontraída. A gente vai abordar hoje o princípio da capacidade contributiva e tentar encaixar mais alguns princípios, como, por exemplo, o princípio da isonomia, onde todos, indiscriminadamente, são obrigados, em regra, né, obrigados a pagar o tributo. O princípio da proporcionalidade, como o Gabriel já falou, quem ganha mais, paga mais, e o princípio do não fisco, para também o Estado não exacerbar na cobrança, não cobrar um valor muito alto. É importante o que você disse, que até no próprio texto de lei, a gente falando assim, parece que é uma coisa, que é uma presunção absoluta, né? O princípio da capacidade contributiva. Mas o texto traz para a gente que é sempre que possível. É bem escrito assim. Então, essa expressão, sempre que possível, ela vai mostrar para nós o quê? Que o princípio, ele é uma diretriz, ele não é uma regra absoluta. Então, não é, tem que ser assim. A gente vai debater no decorrer agora dos próximos tópicos, como pontos positivos, pontos que merecem na prática. Como o ponto positivo, eu acho que eu já falei em primeiro momento, que é a equidade e proporcionalidade, né? Tem um ponto sensível que a gente não pode deixar passar, que é que no Brasil ainda, ele ainda tributa mais o consumo do que a renda. Então, se você for pensar, é meio que uma distorção da ideia do princípio da capacidade contributiva. Mas vamos debatendo e a gente vai conversando no meio do caminho. Passar a palavra para o Pedro. O Pedrinho fazer as considerações dele sobre o princípio que ele pensa. Primeiramente, boa tarde a todos. Né? Esse princípio busca, igual você falou, a justiça, né? Só que muitas vezes eu acho que não acaba na prática não funcionando. Talvez a pessoa que está lá na base acaba pagando mais impostos, igual você falou, questão do consumo. E aí linka com o que o Rodrigo falou também, né? Que é a relação com outros princípios constitucionais. O principal que é a isonomia, né? E a aplicabilidade dele, a gente tem que pensar no princípio da progressividade e a vedação do confisco. Por exemplo, igual você disse aí, a gente tem que pensar no final. Eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Eu entendi que você quis dizer entre diferença de aquisição mesmo, de salário. Por exemplo, a gente tem um imposto ICMS. Então, tanto quem ganha 10 mil reais paga e quem ganha um salário mínimo paga. A problemática
A problemática que seria que, na minha opinião, por exemplo, se uma pessoa que ganha menos, ele vai comprar um botijão de gás e ele vai pagar o mesmo ICMS do que o que ganha 10 mil. Só que tem uma desproporcionalidade. Tem pessoas que vão falar assim, não, é o mesmo valor. É o mesmo valor. Mas o valor para quem ganha um salário mínimo é totalmente diferente para o valor que o cara paga. Quem ganha 10 mil, 20 mil reais. Então, é a justiça tributária, exatamente isso. Isso daí é um grande desafio, né? Encontrado pelo princípio da capacidade contributiva. É um grande desafio. Relaciona ao tributo indireto, né? Do consumo, ICMS, IPI, porque não tem como, né? Não tem como ver. Igual você disse, em questão de vai pegar o lerite de quanto a pessoa ganha para poder colocar progressividade. Não dá, né? Como. Aí que é um ponto sensível, igual eu falei, que o sistema, ele é esse princípio, o sistema ainda, diante dele, apresenta mais uma teoria do que uma prática efetiva. Eu acredito que a prática para aplicabilidade desse princípio é complicado, demanda... O princípio da progressividade, você fala, no caso. Basicamente, os impostos de caráter pessoal, como imposto de renda, que mais? IPTU, IPVA, funciona, teoricamente. Mas na questão de bens e serviços, todos vão pagar igual. O ricaço, que ganha bilhões, paga a mesma coisa que um pobre que não tem nem condição de pagar a janta. Igual o Rodrigo falou, a gente já tem aplicado isso em IPTU, IPVA, imposto de renda. A gente já tem. E por que essa dificuldade? Eu tenho um dado que foi levantado. Mais de 50% da arrecadação ele vem de impostos indiretos, que é o que a gente está falando. Vamos citar. Tem o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, que recai sobre o consumo e não sobre a renda real. Então, no método que eu interpretei, eu acho que é complicado a aplicabilidade por causa disso. Isso faz que as pessoas que têm menor renda, elas paguem proporcionalmente mais. Eu sei que a primeiro momento parece que está pagando igual, mas aquilo ali, que você tirar um exemplo, para arredondar, se uma pessoa que ganha R$1.000 paga R$100 de imposto, é 10% do salário dela. 10%. Aí que você vai entender a proporcionalidade. Agora, se um que ganha 10 mil, pagar 100, entendeu? É isso aí. E mesmo com a reforma tributária lá que implementou o IVA dual, tem o CBS, o IBS, mesmo assim, isso aí só vai facilitar mais para o Estado, né? Mas em relação à capacidade contributiva, vai continuar a mesma coisa, né? Com relação à progressividade, eu creio que não muda basicamente nada. Vai continuar a mesma coisa. É só uma facilidade para o Estado, né? Para evitar a burocracia, porque né? Ficar o mais Estado, fácil. o que o Estado privilegia nesse caso? Até com a reforma tributária. Qual que é o... Se a gente for o princípio da simplicidade, né? Por que ele quer? Que é uma arrecadação fácil, simples. Mais fácil de fiscalizar. O principal seria a justiça social, no final das contas. Mas a gente, por outro lado, a gente tem uma Constituição que tem uma base sólida, né? A dificuldade vai ser a aplicabilidade e, principalmente, aplicar com eficiência e com ética, né? Exatamente. Saber os parâmetros ali. Em relação ao imposto de renda também, o imposto de renda foi aprovado, eu não sei se foi semana passada ou retrasada, que até R$5.000, né, agora está isento, né? Isso. Acho que não precisa nem realizar mais a declaração. Eu acho até R$5.000 por mês, né? Bom, eu queria que o seu Moisés ele falasse um pouquinho o que o senhor acha desse princípio, seu Moisés? Capacidade contributiva. Eu sou Moisés, boa tarde a todos. Quero falar um pouco desse princípio da capacidade contributiva. Esse é um problema sério, porque a Constituição fez o papel dela de fazer essa lei. Artigo 145, né? Não. Isso, artigo 145, parágrafo 1º. E daí, deixou muita brecha para o Legislativo. Ela fez que... Não, talvez... Não, como que ela disse lá na... Deixou lacuna? Deixou lacuna para o Legislativo fazer. Como os legisladores são todos da classe mais alta, então não interessa para eles fazer um negócio que favoreça a classe baixa. Está parado nessa... Então, o Judiciário deveria fazer um negócio mais... apertando mais o Legislativo para... assim, deixando menos brecha para o Legislativo para melhorar. Para melhorar as coisas para o lado mais fraco. Senão, nunca vai melhorar, porque o Legislativo, a maioria já pertence à classe alta. Então, não vai querer cortar da carne deles aí que morre. Sobre o IPTU mesmo, Moisés.
Uma dúvida aí. O IPTU, sobre o IPTU da capacidade contributiva, aquela função é extra fiscal, né? A progressividade quando a pessoa não está utilizando imóvel, né? Aí o Estado pode utilizar uma função extra fiscal que não seja para arrecadar, mas sim para fazer a pessoa construir, O imóvel não pode, né, ficar abandonado assim. Só que tem muitos terrenos, Incentiva, né? sei que muitos proprietários de terreno, e tem 500 lotes separados aí, juntando bicho, servindo para depósito de lixo, depósito de drogada, esconderijo de droga, muito... Mas Fica abandonado, né? Aí nesse Mas- caso eles vão pagar mais, né? Uma função extra fiscal do IPTU, né? esse princípio ele é aplicado. É o princípio da progressividade, né? É aplicado. Então você tem lá um valor venal. Se a sua casa tem um valor de avaliação mais alta, vai ser sobre a alíquota. Mas fica a critério de cada município, né? Em Cambuí, Isso fica mais na teoria também, né? Porque você vai ter o máximo que o município pode cobrar. Então, cada município pode ser que Cambuí cobre 2%, Extrema cobre 3%. Geralmente, né, o que não pode é ele passar do teto, porque daí você está confiscando, você não está tributando, você não está cobrando imposto, você está confiscando um imóvel. Imagina você ter uma casa de 200 mil e pagar 30%. mas a maioria da cidade nem tributa nada em cima disso. É só aquele valor de mínimo mesmo, né? Tanto vai ter meio do outro, até... PVA também. Sobre automóveis, né? Poderia explicar para a gente como é que é essa Ah, diferenciação? É sobre o valor dele mesmo? Isso, é o valor do veículo, né? O valor total do veículo tem uma porcentagem que tira ali, e no caso seria uma contribuição progressiva. Por exemplo, carros antigos, dependendo do ano, lá você nem paga IPVA, Tem isenção. você tem a isenção. Então eu acho justo até. No estado de São Paulo, aqui Estado de São Paulo, faz, esse né? exemplo. Estado de São Paulo. O Igor quer falar. Qual que é o exemplo? O Pedro aqui tem um exemplo, não tem, Pedro? Do carro. Do Vectra, né? Isso. Então, quando eu comprei o Vectra em 2008, o Vectra estava na do meu primo, que estava registrado no estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Não pagava IPVA. Aí eu transferi aqui para Minas, aí tive que começar a pagar. Então, cada estado já tem autonomia, né? Uhum. É autonomia. Né? Em 2008, no Rio de Janeiro não paga. Parece que não paga também. Não paga também. Não, só em Minas que paga, né? E é o Senado, né, que fixa a alíquota máxima, né? Aí se o Senado mudar a fixação, daí o estado tem que editar uma nova lei, né? Sobre o IPVA. E os benefícios, dificuldades, benefícios, o que você tem para dizer para a gente sobre isso? Bom, Gabriel, os benefícios sociais e econômicos, ele é aplicado corretamente. O princípio gera justiça social, confiança no Estado, e estabelece uma economia. Mas ele, assim, o sentido dele, né, que ele fala aqui nesse princípio, é tributar com base na capacidade e transformar a arrecadação em solidariedade e não em opressão. Né? É exatamente isso. Ele é aplicado corretamente é para o bem social, né? Não é para oprimir nada. Mas eu vou perguntar, dá um desafio aqui para vocês. Olha. O que seria necessário para progressividade? A gente está falando progressividade. Ser aplicada em bens e consumos. Bens e consumo? Isso. Por exemplo, você paga um imposto X por exemplo, você vai lá e compra, sei lá, um fardo de arroz. Você paga um imposto ali. Aí um bilionário chega lá e vai pagar o mesmo imposto. Como a gente faria para aplicar essa progressividade, imposto? Na minha opinião, sobre isso, Rodrigo, o que deveria ser feito é igual é feito nos Estados Unidos. O pessoal fala, por que a comida, as coisas dos Estados Unidos é mais barato? Porque os Estados Unidos, o sistema de tributação, eles não tributam o consumo. Tá entendendo? Então, o correto seria o quê? Não tributar. Deixar o consumo sem tributar. Aí diminui o preço, fortalece mais a economia. E vai facilitar também para as pessoas de baixa renda. Remover. Eu concordo. Tem que ser Mas assim aí mesmo. eu concordo. Porque é impossível. Mas você pegar uma estrutura igual que é a estrutura de tributação que o Brasil tem, e sabendo que aqui no Brasil, vamos pôr em regra, que agora a gente viu, mais 50% é sobre bens e consumos. E essa reforma que está vindo também, tanto é que ela teve o desdobramento do CBS e IBS, é sobre bens e consumos. Você já parou para pensar? Não que eu discorde que não deveria cobrar, mas seria mil maravilha, né? Se a gente não pagasse imposto. Sim, vai afetar os cofres públicos, né? O problema tem um outro lado, porque a gente tem essa arrecadação, a administração pública precisa da arrecadação. Eu concordo. Sim, então teria que ser algo gradual, né? De dia para noite, assim, né? Eu acho que para mudar radicalmente, assim,
cara, você tem que quebrar uma estrutura que demandava tempo, assim. Eu acho que deveria leva tempo. ter um Então, de uma estudo forma bem é, aprofundado sobre isso. um Eu planejamento, de uma tô forma falando por gradual. cima, né? Mas eu acho que deveria ter um estudo bem aprofundado sobre isso mesmo. Porque eu acho impossível chegar no consumidor final e o cara, não, deixa eu ver seu olerite aqui. Pra mim. Só se Porque cadastrar que nem o documento os da pessoa. cariocas já fazem isso, pra gringo é mais caro, né? Lá eles já fazem isso. Mas acho que pro brasileiro comum, acho que meio difícil. Mas o objetivo final da capacidade contributiva, eu acredito que é manter o serviço público, o SUS, escola pública, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. Muita gente fica indignada, imposto é roubo, muita gente já ouviu isso. Mas se não tiver imposto, não tem nada público, gente. É o que sustenta a máquina estatal. Os policiais são pagos com dinheiro público. Professores, né? Professores, eu não tenho o que fazer. Então, Esse princípio ele é mais que uma norma técnica, né? Do que um princípio, vamos dizer. A gente tem que enxergar ele como um símbolo de justiça, cara, de dignidade. É uma Acho que justiça o social. principal fator é a dignidade humana, cara. É transformar a prática que transforme isso em grande desafio, igual você falou. Então, no meu ponto de vista, é sobre a dignidade mesmo. Com certeza. Aquele programa também, não tem um programa de CPF na nota? Você vai lá, faz uma compra no supermercado, você coloca o CPF e parece que você recebe depois uma restituição, né? nota fiscal paulista, Fiscal. Aqui em Minas não tem, Não tem, só em São Paulo, né? tem. É São Paulo mesmo, hein? Então, mas isso aí acho que ele visa também essa questão, né? Do consumo, né? Se fosse aplicado, por exemplo, em todos os estados do Brasil, se toda vez que você for no supermercado, você comprar alguma coisa, você coloca o CPF seu e o próprio banco de dados olhar aquilo e ver a capacidade de quanto você ganha, puxa o imposto de renda e ver que você ganha menos, daí você recebe uma restituição desse imposto. Seria bacana. Se o imposto Agora- aumentar, daria também, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que parar para pensar que os impostos eles são pagos de uma forma justa? E será que quem ganha mais hoje realmente está pagando mais? Se for para analisar o cenário, o que vocês acham? Se for para analisar no caso da progressividade, igual IPTU, IPVA, isso daí comentado, isso aí eu creio que sim, né? Porque se o cara, por exemplo, comprou um carro de 200 mil, o cara teve condição, né? Daí é lógico que vai pagar mais de alguém que comprou um carro de 20 mil, né? Então, desse ponto de vista, sim. Agora, em relação ao consumo, não. Eu acho que a maior dificuldade está na aplicabilidade desse princípio por causa do consumo. É os tributos É indiretos, lógico né? que a pesquisa feita foi uma pesquisa, né? Não é tão aprofundada que a gente está gravando. Ela é até meio rasa, só falar meio por cima, mas Por cima. eu acho que para debater tinha que dar uma aprofundada. Né? Só Exatamente. nesse ponto específico. Sobre o consumo. Bom, mais alguma E uma não, questão, hein? não afeta só o consumidor, essa parte. Afeta o pequeno comerciante também. Porque eu sou um pequeno comerciante, eu sei. A dificuldade que é para manter um comércio pequeno. Porque a taxa de custo é muito alta. Muito alta. Daí a venda é sofre pouca, a mais despesa é o muito meio. daquela O controvérsia. senhor tem um sócio. Mas eu perguntar para vocês. A quantidade de impostos que a gente paga hoje em dia aqui no Brasil, vocês acham justo? Vocês vê o dinheiro sendo aplicado na prática? Para onde vai esse dinheiro? Esse é o grande desafio, né? Então, O tem Brasil que... é um dos países que possui a Pra maior mim- carga tributária do mundo, né? O problema não é pagar, é pra onde que vai, como que volta pra nós, né? Saúde, educação, segurança. E nem volta, né? Saber. O que gera indignação no povo é isso, você não vê aplicando. É muito imposto e pouco resultado. A gente tem que ter. E muito salário alto também, né? O próprio legislador que faz a lei lá tem um salário muito elevado. Salário Ele em não é- comparação do salário mínimo. O né? dinheiro não é aplicado onde deveria. Auxílio terno, auxílio não sei o que lá, auxílio... E um grande problema também que enfrenta é a corrupção, né? Dentro dos órgãos públicos, né? Os países avançados não tem isso. É um teto máximo de 3 salários mínimos, 5 salários mínimos e acabou. Não tem essa de 40, 50 salários mais as mordomias. Não tem. Lá na Europa, lá aqueles países nórdicos, a Suécia, tudo, o pessoal Claro que é o país da desigualdade. congressista lá nem tem salário, né? Deputado e tal, eles não têm salário. Bom, acho que se tirasse o salário aqui, mais da metade já não ia querer ser político mais, né? Que virou uma carreira, né? Não faz por amor, né? Faz por...
Mas Tem gente lá, mais de 20 anos que é deputado, tá lá. A sua E pergunta... fica hereditário. Quando sair, ele entra o filho, entra o neto, vai, fica na família. Não tem o que fazer. Aí não A própria pode, legislação mas apoia isso aí. diz, né? E a própria legislação Diz, apoia, não tem problema. Respondendo a sua pergunta lá que você falou. A população não vê onde está sendo aplicado. Eu concordo. Eu sei que tem corrupção, não vou negar isso. Mas os municípios, principalmente, a gente tem que ter uma política de administração pública visando a igualdade de cidadania, de transparência do povo que tem menos estudo, desse povo que tem menos informação, entendeu? Através de folheto, através de reuniões, entendeu? De demonstrar isso aí, porque tem muita gente que a gente até falou no podcast passado, que tem os tributos que são delegáveis, não delegáveis. Então tem tributo que não necessariamente você tem que arrecadar, por exemplo, tem pessoa que acha que você paga IPVA e o Estado tem que consertar a via. Então, Veiculação, né? O que eu acho que é o erro do Estado é passar essa informação, a pessoa pelo menos saber. Não é porque eu pago IPTU que a frente da minha casa, a rua não pode ter buraco, igual a gente estava comentando de uma decisão, agora não recordo, que teve na Câmara Legislativa lá, que o vereador, ele propôs, né, uma proposta que ele fez lá, que quem tivesse a rua muito feia, assim, na frente da sua casa, com buraco, sem meio-fio, não ia pagar IPTU, ia ser isento de IPTU. E aí a gente tá falando de um vereador. E o que é o IPTU? É um imposto predial territorial urbano. Não tem a ver com aquilo. Não é porque você paga IPTU que a prefeitura tem que consertar o buraco da sua casa. A arrecadação do IPTU não é vinculada. Não, ela não é vinculada. Certa. É uma obrigação política. Então, mas aí é o povo saber, né? Acho que os vinculados, eu não posso estar falando besteira, que eu até não estudei a fundo isso. É a taxa e as tarifas, né? Contribuição de melhoria, né? Porque tem contraprestação Taxa, estatal, né? É que o Estado vai prestar. Daí você pode cobrar, não, mas a taxa que eu paguei não tá servindo pra... É, isso que a turma pensa. Exatamente, ó. E a Então- arrecadação também, o destino dela, né? IPTU e IPVA não tem uma destinação, Mas- ela não é vinculada a... quem paga IPTU, o dinheiro do IPTU vai tudo para consertar a rua, não é isso? Não. O prefeito pode aplicar, usar... Pode ele aplicar bem entender, pode construir, onde a administração achar pode fazer um que... posto de saúde, se quiser. Então, não tem nada a ver Mas com eu rua. concordo, sim, Uhum. que tem, a gente Incentivar falar a que não população. tem corrupção dentro de órgão, a gente sabe que tem, se falar, você tá com os olhos vedados. lógico. Tem, mas eu acho que seria um ponto interessante para primeiro, assim, conserto, seria essa informação ao cidadão. Mais transparente. Mais transparência ao conscientizar. cidadão. Apesar que já Entendeu? tem o portal de transparência e tudo, mas muita gente nem entra, né? Nem sabe que existe, exatamente. Né? Aí, alguém tem alguma coisa, uma ponderação para fazer? Vocês querem concluir já? Acho que não Pode. precisa. Só para concluir, então, para concluir, gostaria de ler aqui, ó, sobre a questão desse princípio, né? Que é o tema do nosso trabalho. O princípio da capacidade contributiva, ele representa o quê? É um compromisso constitucional, igual o São Moisés falou, o Gabriel falou, está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. E esse compromisso constitucional é com o quê? Com a justiça social, né, para nossa sociedade e uma equidade fiscal, igualdade nesse pagamento, né? E nós vimos também, para concluir, que tem grandes desafios, né, como relação ao consumo, que foi comentado, que é um obstáculo que a aplicação enfrenta. E a valorização, é importante a gente valorizar esse princípio da capacidade contributiva, porque ele é essencial para garantir que a tributação cumpra o papel dela. Qual o papel? De redistribuir a renda e ter um fortalecimento do Estado democrático de direito. Apesar dos obstáculos que enfrenta, é importante a gente saber frisar isso. Exatamente. Então é isso, pessoal. Eu agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, ao Zé Marcos, que deu a oportunidade da gente estar fazendo esse podcast. Conhecimento nunca é demais, né? E é sempre certeza. bom. E agradecer os meninos aí do Totem Studio também, mais uma vez, que Obrigado, pessoal do fortaleceu a gente aí. Obrigado. Aí na publicação que for fazer no Instagram, a gente marca o Totem aí para vocês chegarem e ser bem tratados, e são excelentes profissionais. E é isso, gente. Um ótimo fim de semana para todos vocês aí. Obrigado.